Pessoal, olá! Hoje nós vamos falar sobre micro-organismos indicadores. Indicadores de quê? De contaminação de alimentos. O objetivo dessa aula é conhecer os micro-organismos indicadores de contaminação fecal de alimentos, conhecer os micro-organismos indicadores de condições inadequadas de manipulação de alimentos e relacionar os indicadores de qualidade sanitária dos alimentos na produção e armazenamento. Bom, o que são esses micro-organismos indicadores? Eles fazem o quê? Eles vão avaliar a qualidade da água e dos alimentos. Quem são eles? São grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, vai fornecer informações sobre a ocorrência de quê? Contaminação de origem fecal, principalmente, presença de prováveis patógenos, porque sempre onde tem um contaminante fecal, um patógeno está com ele, deterioração potencial desse alimento e vai indicar também condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento desse alimento. Quais são os critérios para definir um organismo como indicador? Primeiramente, a detecção desse micro-organismo tem que ser rápida e fácil. Ou seja, não pode demorar 30, 40 dias para poder saber que micro-organismo que é. Deve ser facilmente distinguível de outros micro-organismos da microbiota do alimento. Ele vai apresentar de forma diferente de todos os outros que a gente já conhece, tá? Não deve estar presente quando o contaminante natural do alimento estiver, e deve estar presente quando o patógeno associado estiver. Ou seja, vai estar ele e vai ter outro organismo ali junto com ele, tá? Quem pode ser isso? Ser indicadores. Nós temos aqui o grupo dos coliformes. Tá? Esse grupo ele é composto por bactérias das famílias Enterobacterias, que compõem 44 gêneros e 176 espécies. São bastonetes gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, vocês já aprenderam sobre isso, né? Não esporulados e fermentam lactose com produção de gás a 35 a 37 graus por 48 horas. Ou seja, a chave do nosso teste é justamente isso aqui, a fermentação de lactose. Por quê? São os coliformes que conseguem fazer esse tipo de ação aqui, tá? Normalmente são habitantes do trato gastrointestinal de homens e animais, ou seja, animal de sangue quente, tá? Fazem parte deste grupo mais de 20 espécies. Dentre eles, o nosso representante é a nossa queridíssima Escherichia, tá? Que é o habitat primário, é o trato intestinal. Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella não são de origem fecais. Portanto, nós temos aqui dois grupos de coliformes. Os coliformes que a gente chama de coliformes fecais, ou termotolerantes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e os coliformes ambientais, tá? Ou seja, que isso então não indica, se a gente encontrar esses grupos aqui, não indica necessariamente que tem contaminação fecal, tá? Pode ser do ambiente. Então, quem são os grupos dos termotolerantes, né, ou coliformes fecais? Corresponde aos coliformes totais, que apresentam a capacidade de continuar fermentando a lactose com produção de gás a 44 a 45 graus Celsius. Ou seja, eles toleram essa temperatura maior, o que os coliformes ambientais não conseguem fazer. Tá? 90% deles são Escherichia coli e o restante são cepas de Enterobacter e Klebsiella. Esse aqui, ó, membros não fecal, como eu já falei anteriormente, são coliformes ambientais, tá? Então, ó, por isso teve a alteração do nome de fecais para termotolerantes. E nosso representante, como eu já havia falado para vocês, quem é a nossa querida Escherichia coli, onde o habitat natural é o trato intestinal de animal de sangue quente. Facilmente diferenciada dos demais coliformes, porque ela vai apresentar uma característica que eu vou falar para vocês no finalzinho da aula, utilizando esse meio de cultura aqui, que é o eosina azul de metileno. Tá? Nós temos outros indicadores de contaminação, que são os enterococos, que possuem 16 espécies, como, por exemplo, Streptococcus fecalis e Streptococcus faecae, né? E os indicadores gerais de contaminação, que a gente vai ver que a gente vai avaliar as condições de higiene sanitária, como bactérias aeróbias mesófilas e psicotróficas, que nós iremos trabalhar no laboratório, fazer a prática, além dos coliformes, né, que nós vamos fazer a nossa primeira prática é sobre os coliformes. Tá?
As bactérias anaeróbias, infelizmente, nós não temos estrutura para trabalhar com esses grupos ainda. E vamos trabalhar com bolores e leveduras. Também nós iremos trabalhar com os indicadores, outros indicadores, como Staphylococcus coagulase positiva. Clostridium é um indicador também, é um patógeno, né, altamente perigoso, mas nós não vamos trabalhar com ele. Então, olha só, gente, eu quero que vocês prestem atenção na parte técnica, que eu vou explicar daqui a pouquinho, sobre como verificar a presença de coliformes, porque é exatamente isso que nós vamos fazer no laboratório, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar a técnica do número mais provável, NMP, ou a técnica de tubos múltiplos, tá? Nessa técnica, nós vamos fazer 3 procedimentos. Um, para verificar os coliformes totais, que é chamado de teste presuntivo, onde eu estou presumindo que existe coliformes, mas eu não sei quem que é, tá? A segunda parte técnica, ou o segundo passo, é o coliforme termotolerantes, que é o teste confirmativo, e o teste completo é para verificar a presença de Escherichia coli. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Então, aqui a gente tem, como eu falei para vocês, o teste presuntivo, a gente utiliza o caldo lactosado, que é chamado de caldo lauril sulfato triptose. O teste confirmativo, a gente vai utilizar o caldo verde brilhante para os coliformes ambientais e caldo Escherichia coli, ou chamado de EC, para termotolerantes. Tá? E o terceiro teste nós vamos utilizar para confirmação da presença de Escherichia coli, que é chamado de teste completo, esse meio de cultura aqui, que é o agar-levine exina azul de metileno, chamado de AMB. E também podemos fazer o teste bioquímico, vamos ver a disponibilidade do nosso tempo, tá bom? Então, olha só, como eu falei na aula passada, a gente precisa de uma unidade analítica de 25 gramas da amostra. Essa unidade analítica nós vamos fazer diluição seriada. Por quê? Porque a gente precisa ter entre 30 e 300 unidades de formador de colônia, que especifica a microbiologia de alimentos, tá? Para contagem viável. Dessa primeira diluição aqui, que seria a nossa diluição 10 a menos 1, nós vamos diluir, transferindo 1 ml dessa amostra para o nosso segundo tubo, contendo 9 ml de água pectonada, será a nossa diluição 10 a menos 2, e daqui nós vamos tirar um volume de 1 ml também para o nosso terceiro tubo, contendo também 9 ml de água pectonada, que seria a nossa diluição 10 a menos 3. Muito bem. Por que chamo isso de tubos múltiplos? Porque nós vamos multiplicar esses 3 tubos aqui, ou frascos, para 3 tubos. Veja como será. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar de cada uma das nossas diluições anteriores e vamos colocar um volume de 0,1 ml de cada uma das diluições anterior para outros frascos, para 3 frascos, na verdade, né, contendo 9 ml de caldo lactosado. E aqui dentro nós temos um tubinho que é chamado de tubo de Durham ou tubo de Durham. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que eles são fermentadores, né, eles fermentam a lactose? Então, é aqui dentro que eu vou observar a formação de gás, né, a produção do gás através do processo de fermentação. Tá? Então, feito isso, nós vamos colocar esses frascos em estufa a 35 graus ou 37, por mais ou menos 24 a 48 horas, e vamos observar a presença de formação de gás aqui dentro. Tá? E aí nós vamos fazer o quê? Número mais provável. De quê? De tubos que deram positivo, ou seja, de tubos que teve crescimento microbiano aqui. E aí existe uma tabela que está lá no relatório, no roteiro de prática de vocês, onde vocês vão utilizar para poder ver a quantidade de unidades formadoras de colônias de coliformes que tem lá. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho nesses meus 3 frascos, deu positivo, aqui eu dei 2, aqui eu dei 1. Eu vou olhar lá, 3, 2 e 1, e aí a tabela vai me dizer quantas unidades formadoras de colônias tem ali. Está lá no roteiro de prática de vocês, tá bom? E lá na aula prática eu também vou explicar para vocês, mostrando isso pessoalmente. Então, fizemos o nosso teste presuntivo. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o teste confirmativo, que nada mais é do que separar os coliformes ambientais dos coliformes termotolerantes. Como é que a gente faz isso? Muito bem. Nós vamos pegar todos os tubos que deram positivo no teste anterior e vamos separar. Vamos colocar um volume de 0,1 ml em tubos contendo meio de cultura EC, para termotolerantes,
E do mesmo frasco que nós tiramos para AGC, nós vamos tirar também um volume de 0,1 ml e vamos colocar um tubo contendo outro meio de cultura chamado caldo verde brilhante. Esse caldo verde brilhante nós vamos colocar em estufa 35 a 37 graus por 24 a 48 horas, que são os coliformes ambientais. Os EC nós vamos colocar em banho-maria a uma temperatura de 44 ou 45 graus Celsius. Tem temperatura que traz até 47. Por que nós vamos fazer isso, gente? Porque apenas os coliformes fecais ou termotolerantes conseguem fermentar a lactose e produzir gás nessa temperatura. Os coliformes ambientais, eles não conseguem fazer isso, tá? E aí, então, a gente vai observar, após esse período, o crescimento desses organismos. Quem crescer aqui será o quê? Coliformes termotolerantes. E quem crescer aqui será o quê? Coliformes ambientais. Os coliformes ambientais, não temos o que fazer com eles. Eles não são patogênicos. Tá? Eles vão degradar o alimento, mas não vão liberar nenhum tipo de toxina. Agora, os termotolerantes, aí é problema. Por quê? Porque o representante dos termotolerantes são quem? A nossa querida Escherichia coli. E aí a gente vai fazer o teste completo para verificar a presença dessa Escherichia coli na nossa amostra. Outra coisa, por que é importante a gente verificar isso? Porque onde tem um coliforme fecal, vai ter o patógeno, né, como Klebsiella pneumoniae, como Clostridium, como Salmonella, tá? Sempre vai estar junto. Por isso que é importante nós fazermos isso, tá? E aí, uma vez feito isso aqui, tá? Nós podemos fazer o quê? Os testes bioquímicos, né? Onde vai transferir a amostra que deu positivo aqui para o tubos contendo agar padrão e depois faremos alguns testes bioquímicos que vai ser de acordo com a nossa disponibilidade de tempo, tá? Aqui nós temos como fazer a identificação, né, para mostrar para vocês como é que fica a Escherichia coli nesse meio. Esse meio, ela utiliza o substrato que foi colocado aqui e o corante azul de metileno que fica aqui faz com que ela apareça para a gente, as colônias apareçam para a gente numa coloração verde brilhante. Então, a Escherichia coli, ela tem essa característica própria dela, única, que é verde brilhante ou verde fluorescente. Gente, olha só, além dessa técnica de número mais provável, tá, que a gente vai fazer, existem outras técnicas mais fáceis, mais rápidas também para detectar coliforme, tá, que são kits, né, como kit Colilert, Colitac e também membrana filtrante. Tá, você faz de acordo com o seu din-din, né? Se você tiver dinheiro, você compra esses kits e faz. Como que é feito? Super rápido. Tá? Você vai pegar a sua amostra, vem o substrato e você coloca o substrato na sua amostra e coloca na estufa. Aí vai ter a coloração lá também, tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês era isso, tá? Porque é o que nós vamos fazer no laboratório. Olha só, além dessa aula, tem também um artigo, tá, a respeito disso aqui, dessa técnica, que eu quero que vocês leiam com cuidado, e vai ter lá a nossa atividade da aula, que nós vamos fazer justamente o que está proposto aqui nessa aula e lá no artigo, tá? Para quando a gente chegar lá no laboratório, a gente não ter dúvidas a respeito do que nós vamos trabalhar, ok? Obrigada!